Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia e hoje para a gente tratar das grandes reformas feitas durante o período joanino. Então em 1808 o Brasil recebe e transforma-se na grande sede da coroa portuguesa, do grande império ultramarino português, trazido para cá devido às confusões políticas e os decretos e as loucuras do Napoleão Bonaparte na Europa. Assim que a família real chega no Brasil em 1808, o Brasil precisa se transformar então nessa sede da coroa. Então o Brasil vai ter que passar por um processo de literal adaptação para isso, já que o Brasil era uma colônia, a maioria das nossas cidades, inclusive o Rio de Janeiro, que era a capital, era apenas uma cidade colonial sem grandes estruturas administrativas, econômicas, culturais, para receber então a família real e toda basicamente grande parte da nobreza portuguesa que vem para cá, né, dentro desse contexto, dentro dessa viagem. Então a cidade vai passar, o Brasil vai passar por essa adaptação, recebendo uma série de reformas e novas instituições. Então o vídeo de hoje vai trazer um pouquinho de quais foram essas grandes reformas. Então assim que a família real chega aqui, nós vamos ter a abertura dos portos às nações amigas, que vai ter um grande impacto econômico no Brasil e algumas transformações a partir desse momento. Então a gente tem vídeos aí falando mais especificamente dessas mudanças econômicas. Nós vamos ter a formação e a criação do Banco do Brasil para a organização dessa parte administrativa financeira do Brasil, inclusive com um grande objetivo de financiar e possibilitar o surgimento de indústrias, né? Criando linhas de crédito para que novas manufaturas e novas atividades econômicas surjam no Brasil, né? Para que aumente-se a arrecadação, para que se estabeleça e se organize, estabilize e equilibre-se a economia brasileira. Também é criado aqui no Brasil, nesse momento, então, a Biblioteca Real, né, que depois hoje, né, chamamos de Biblioteca Nacional, já que a família real portuguesa, né, e os Bragança de Bourbon era uma família muito adepta à cultura. Então tinha um grande acervo literário e quando trazem a coroa para cá, quando trazem a sede para cá, trazem essa biblioteca junto, criando então um dos marcos simbólicos culturais mais importantes e significativos da cultura brasileira hoje e daquele momento, com a transferência da coroa portuguesa. Também é criado a Escola de Anatomia, Cirurgia e Medicina do Rio de Janeiro, aonde especificamente começam a dar início os primeiros cursos de ensino superior no Brasil. Essa escola é extremamente simbólica, por quê? Porque até este momento era proibido cursos de educação superior no Brasil. Então a primeira instituição de ensino superior no Brasil acontece justamente como uma das formas de adaptação, né, com a chegada da coroa da família real aqui no Brasil. Então, aqui nós temos os primeiros cursos, primeiro ligado à medicina, para atender as necessidades dessa galera, depois outros cursos vão vir. Assim também como a Escola Real de Ciências e Artes e Ofícios, que começam a trabalhar uma série de outros cursos e de diversas áreas, desde a agricultura, a mineralogia, indústria, comércio, e essa escola depois vai ser rebatizada como Academia Imperial de Belas Artes, que basicamente vai funcionar aí durante boa parte da história do Brasil e até hoje. Também é criada, né, com a chegada da família real, a imprensa régia, outra atividade que era proibido até a chegada da família real, né? Então era proibido confecção de jornais, livros, publicações aqui no Brasil, com o intuito de controlar o que as pessoas falavam, ouviam, liam, né? Principalmente no sentido de evitar críticas à família real, aos bons costumes ou a questões religiosas ligadas à Igreja Católica. Então a família real traz a primeira prensa para confeccionar esses materiais aqui a partir daí. Claro que esses materiais eram confeccionados a partir da lógica e da perspectiva da família real, então eram jornais pró-família real, né, falando dos feitos ou bem dessas questões, mas é a primeira imprensa que nós temos. Também é criado e fundado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Então, diferente de hoje, o Jardim Botânico, um local bonito de visitação, de passeio, né? Na época, o Jardim Botânico tinha
a intenção e objetivo de introduzir novos conhecimentos, principalmente ligado, né, à fauna, à flora e à agricultura. Então trazia-se para cá plantas de outros lugares do mundo e testava-se, estudava-se cientificamente essas plantas e a introdução dessas plantas e desses produtos aqui no Brasil como uma forma de fomentar a atividade econômica, principalmente na agricultura. E um dos grandes feitos, e talvez aí simbolicamente mais marcantes, é a chegada da missão artística francesa em 1816. Então, assim que acaba o período napoleônico, né? O Napoleão é preso e a Europa se reorganiza politicamente, o Brasil então vai trazer para cá, vai acertar a vinda de uma missão artística francesa, com uma série de pensadores, intelectuais, cientistas, para estudos das mais diversas áreas aqui no Brasil. Né? Essa missão ganha destaque porque um dos membros dessa missão vai ser o Jean-Baptiste Debré, um dos grandes pintores da época, que vai permanecer aqui no Brasil, vai passar uma temporada aqui no Brasil e vai deixar um legado cultural de imagens, pinturas, quadros que são absurdamente importantes para a história e para a cultura brasileira, deixando um legado, principalmente com uma condição de entendimento do nosso cotidiano, já que muitos dos quadros dele pintava essas cenas cotidianas, tanto da família real, quanto da vida urbana no Rio de Janeiro, quanto a vida dos escravizados, enfim, o cotidiano e as paisagens do Rio de Janeiro. Então vale a pena você dar uma pesquisada aí nos quadros dele, nas imagens deixadas por essa missão, que vão deixar um legado absurdamente importante nesse sentido. Além disso, também foi confeccionado e surge nesse momento, com iniciativa da família real, a primeira fábrica de pólvora do Brasil, né, com sentido de produzir materiais bélicos por uma questão de defesa, e também a primeira fábrica de cartas, né, com a intenção de produzir aí esses materiais, né, tanto de papel moeda quanto de celulose. Então essas são algumas das atividades, algumas das reformas, algumas das iniciativas, alguns dos feitos deste período joanino que marcam, né, algumas transformações. E todas essas mudanças, elas marcam e têm um impacto na vida econômica, na vida social, na vida cultural, tá? E na vida do brasileiro a partir de agora, no sentido de a gente ir se adaptando a essas mudanças, e essas mudanças vão ter um impacto absurdamente importante, né? Que vão levar o Brasil a algumas mudanças e alguns feitos significativos, ok? Gostou do seu vídeo? Né? Gostou desse vídeo? Deixa a sua curtida.